Fala pessoal, tudo bem? Queria falar hoje sobre um post polêmico aí no LinkedIn. Um rapaz aí, um dos integrantes aí da dupla do Tom e Jerry, um dos dois, fez um post dizendo que o cientista de dados, ninguém tá nem pro seu modelo e que você tem que dizer o quanto de grana o seu projeto de ciência de dados, de inteligência artificial, o seu modelo, etc. Quanto de grana ele vai trazer para sua empresa. Cara, não vai nessa. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, não é sua responsabilidade, não é responsabilidade do cientista de dados vender nada. O cientista de dados ele foi contratado para fazer ciência de dados. Esse é o papel dele. Né? Pensa numa área de TI. Um cara foi contratado para desenvolver o front-end de um site. Ou vamos dizer que o cara é um full stack. Ele fez o front-end e o back-end. Ele é responsável por vender aquele site? Ou por vender a ideia de que aquele site vai trazer lucro? Ou por dizer qual a estratégia que aquele site vai ter para fazer a empresa ganhar dinheiro? Claro que não. O papel de criar a estratégia na qual aquele modelo de ciência de dados, aquela análise, enfim, aquele modelo de produção, aquele produto de IA vai trazer um retorno para a empresa, não é do cientista de dados. É de um gestor, de um C-level, ou de uma figura muito importante, mas muito negligenciada pelo mercado, que o responsável pelo produto de dados, produto de IA. Essa pessoa é responsável por pensar na estratégia e pensar em como que aquele modelo, que aquela análise, etc., vai se encaixar no todo da empresa, vai trazer algum retorno para a empresa. Não é responsabilidade do cientista de dados. Né? Você pensa, por exemplo, um time de marketing. Tem uma pessoa que pensa na estratégia, tem uma pessoa que pensa em como divulgar, tem uma pessoa que pensa em como lidar com difamadores da marca, então a marca sendo cancelada, como lidar com isso. Então tem pessoas pensando em cada partezinha da jornada. Na área de TI também, tem uma pessoa pensando na infraestrutura, outra pessoa pensando no back-end, desenvolvendo back-end, desenvolvendo front-end, desenvolvendo o processo, como que todo esse processo encaixa, né? Que seria uma pessoa de DevOps, tem o produteiro, tem o gestor, tem uma pessoa que vai pensar na estratégia. Então, são várias pessoas, cada uma pensando a sua parte. Por que o cientista de dados ele tem que pensar em tudo? Por que ele uma pessoa deve ser esse herói que vai fazer a empresa sair do nada, chegar numa cultura data-driven, numa cultura, né, orientada a dados, fazer os modelos rodarem em produção, limpar os dados? Isso não existe. Isso não existe. Nenhuma pessoa, ou até podem existir essas pessoas, mas não é normal e não é razoável esperar de um cientista de dados que ele faça todo o processo que ocorre, né, por trás da área de dados para que o modelo de fato gere valor. E o segundo ponto é que dizer que o modelo vai trazer X reais de retorno é uma mentira. Não pode prometer isso. No máximo, você pode prometer que, com uma probabilidade alta, existe uma chance Y desse modelo aumentar a sua receita entre, sei lá, 10% e 15%. Pode ser. Porém, dizer que prometer um ganho, isso é canalice. Isso não existe. E o terceiro ponto, você tem que falar na linguagem que o usuário entende. Vamos lá. Nós, como cientistas de dados, ou as pessoas que são cientistas de dados, nós estudamos profundamente ali matemática, estatística, alguns mais, alguns menos, ciência da computação também. A área de negócio da pessoa a gente estudou profundamente. E a gente está lidando com uma pessoa de outra área, que não é especialista em matemática, estatística ou ciência da computação, ou seja, tem um nível de conhecimento matemático médio do brasileiro. E qual é o nível de conhecimento médio do brasileiro? É baixíssimo. O nível de conhecimento médio do brasileiro em matemática é um dos piores do mundo. Então, o brasileiro médio ele é quase um analfabeto funcional, vamos dizer assim, em matemática. Então a gente deve abaixar o nível, para falar nesse nível de quase um analfabetismo funcional. Cara, isso é ruim para você como cientista, porque uma vez que você vai baixando o nível da sua linguagem, uma hora você vai ficar lá e não vai conseguir voltar. Isso é ruim para a pessoa. Então a gente tem que fazer o nosso papel de evangelizar as áreas nessa cultura data driven. Então explicar para a pessoa, mas essa métrica aqui de acurácia, de curva ROC, de IKS, de não sei o quê, a pessoa não entende. Então vamos explicar. Vamos explicar para essa pessoa por que aquilo faz sentido, o que significa aquela métrica, e por que aquela métrica melhorando melhora a sua performance da sua empresa, enfim. E por último, last but not least, isso é o que está no controle do cientista de fato. O cientista não tem controle do quanto que a empresa vai ganhar. Ele não tem controle nem dos dados de entrada. Ele tem controle do quê? Dado um cenário onde você tem esses dados, essa infraestrutura, essa matéria-prima, então ele trabalha em cima de uma matéria-prima, ele não cria a matéria-prima dele. Dado essas condições, eu consigo criar um modelo nesse formato com essa performance. Isso foi o melhor que eu fiz, ficou bom, ficou ruim, enfim. E é isso que está no controle. Se os dados mudarem, isso foge do controle do cientista. Se a empresa usar esse modelo dentro de uma estratégia errada, isso foge do controle do cientista.
todo o resto foge do controle do cientista. O cientista é responsável, é isso que ele pode fazer, é isso que está no controle dele. No caso aqui, falando de um modelo de machine learning, mas pode ser uma análise, pode ser, enfim, pode ser desde uma análise simples, né, que vira um dashboard, pode ser um modelo, por exemplo, um forecast de vendas que você faz na sua máquina, ou pode ser um modelo que de fato vá para a produção. Em todos os cenários você tem o controle daquilo, você tem o controle da análise, do modelo, dado aquela condição de dados. Você não tem controle da estratégia da empresa, você não tem controle da qualidade dos dados, e dado esse cenário, que é o cenário real, você prometeu um ganho, isso é charlatanismo. Então, não caiam nessa. Beleza, pessoal? Sigam aí pra gente bater um papo. Vamos bater um papo aí sobre ciência de dados. Valeu!